Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Salve, meus amados irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus. Aleluia. Motivo de alegria. Deus abençoe ao Senhor por essa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu. Deus abençoe a vida do apóstolo, a bispa. Podemos estar, irmão, a nossa felicidade é todos os dias poder dizer, estamos aqui. Né? O apóstolo perguntou ali, irmão, quanto tempo faz que a gente está, né, nessa caminhada. E para quem está caminhando um tempinho mais, sabe que não é fácil, irmão. Mas só de você estar aqui, irmão, já é um grande milagre de Deus. Não tem milagre maior, irmão, do que você estar de pé caminhando, andando, levando a preciosa semente. Né, irmãos? Que essa é a nossa maior guerra. Não são as vitórias que Deus quer te dar, mas é você se manter de pé em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de cada irmão. Quem veio adorar o Senhor em nome do Senhor Jesus, louvado e bendito. Se estiver cansado, irmão, já dá aquela espreguiçada, manda o cansaço embora. Aleluia. Fala, Senhor, renova-me porque eu preciso, Pai. Renova o meu espírito que eu estou aqui. Né? Facinho. Querendo do Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus fiel, Deus poderoso. Peço para os meus irmãos abrirem as vossas Bíblias, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. E diz assim a palavra do Senhor. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A tradução triunfar, irmão, está triunfar ou levar uma vida vitoriosamente ou uma vida, aleluia, de desfile com o Senhor. Irmão, essa tradução, linguagem de hoje diz desfile com o Senhor. Você vai entender porque Paulo fala, aleluia, nessa respectiva palavra. E o versículo de número 15 diz assim: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salva e nos que se perdem. 16, profeta. Aleluia. Aqui. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles a fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando o lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Amém, irmão? Você crê nessa palavra? Coloque sua Bíblia sobre a cadeira e dê a melhor salva de palma para o Senhor Jesus. Pai querido, eis aqui a tua palavra, Senhor. Fala conosco de uma forma concisa e eficaz. Fala, Senhor, não o que nós queremos, mas o que nós necessitamos. Senhor, o nosso espírito está de prontidão ao Senhor. O nosso espírito, meu Pai, está aqui, meu Pai, aberto, meu Pai. Que o Senhor possa nos encher, que o Senhor venha derramar, meu Pai, da tua presença e o teu nome seja glorificado, Senhor. Meu Pai, que a tua palavra venha prosperar, venha nos exortar, admoestar, corrigir e o teu nome seja glorificado hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se sente aí, glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus.
Meus irmãos, quero fazer um pequeno contexto deste capítulo, desta carta que Paulo vai enviar para o povo de Corinto, a igreja resiliente a qual Paulo se levantou, essa igreja. E aqui já é a segunda carta. Alguns historiadores dizem que essa segunda carta era, aleluia, uma carta a qual Paulo ele envia para a igreja de Corinto. E é de extrema atenção quando nós começamos a ler essa carta, porque Paulo começa a expressar as tristezas que o povo de Corinto estavam passando ou sentia em seus corações. Porque quem conhece a história de Paulo sabe que Paulo foi um homem muito perseguido por suas batalhas, advergências, por pregar a palavra de Deus, por levar a palavra da verdade. E a Bíblia vai dizer que nessa carta que Paulo não podia regredir a Corinto, a ponto que, para entendermos melhor, você que gosta de Bíblia, depois leia 1 Coríntios capítulo de número 4 e capítulo de número 5, porque ali no capítulo de número 4 de 1 Coríntios, fala que homens arrogantes se levantam para professar, para falar contra a vida de Paulo, dizendo: olha, Paulo não vai voltar mais a Corinto. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Paulo sofrendo por Cristo, Paulo anunciando a palavra, e homens eloquentes se levantando para degrenir a imagem de Paulo, para degrenir, aleluia, a vida a qual Paulo estava tendo diante de Deus. E esses homens não eram qualquer homens, eram homens, aleluia, volto a dizer, homens que tinham uma grande eloquência, homens letrados, mas homens, aleluia, que deixaram a arrogância, aleluia, roubar o seu coração. E nos versículos finais do capítulo de número 4 de 1 Coríntios vai dizer que Paulo fala, dizendo que o Senhor, aleluia, não está atrás da palavra, da eloquência, mas está atrás da palavra de poder. A palavra de poder que transforma, a palavra de poder que cura, a palavra de poder, aleluia, que faz, aleluia, a menção da verdadeira mensagem de Cristo. E Paulo, aleluia, termina, aleluia, o capítulo de número 4, dizendo para o povo de Corinto, aleluia, se manter firmes contra a imoralidade. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a imoralidade estava se levantando dentro da igreja de Corinto. A imoralidade estava tomando conta. E Paulo teve que ser duro nas suas palavras. Paulo teve que ser incisivo nas suas palavras. Irmão, você sabe que nós somos aqui muito verdadeiros. E assim como o evangelho, o que o próprio Paulo vai dizer, o evangelho de santidade e sinceridade. Eu, aleluia, com o meu jeito, eu não consigo, aleluia, ser como um apóstolo. O apóstolo é um homem, aleluia, que chega ali, aleluia, e fala a palavra, e o camarada, se não se pôr no eixo. Mas as palavras que são liberadas são palavras verdadeiras. Irmão, aleluia, sem deméritos, irmão, mas são palavras que põem por caminho. Sabe por quê, irmão? Porque as verdadeiras palavras é como uma palavra de pai, de mãe,
que quando quer o bem do seu filho, ele exorta, ele orienta, e naquele momento que nós não entendemos, nós até, aleluia, falamos contra, não é bem desse jeito, não é bem dessa maneira. Por quê? Porque naquele momento, nós não estamos tendo pleno conhecimento daquilo que a gente está vivendo. Mas os mais experientes que já passaram, aleluia, passaram por aquilo, ele está querendo o melhor para com a nossa vida. E assim, aleluia, não é diferente um pai espiritual da paternidade que o apóstolo falou aqui. Que quer, aleluia, uma igreja, um corpo saudável, um corpo, aleluia, onde se mantém com a sua integridade. E é isso que Paulo estava, aleluia, expressando para a igreja de Corinto. Por quê? Porque muita perversidade estava se levantando. Em meio a essa perversidade, o capítulo de número 5 nos fala de um incesto, de um grande pecado, aonde o filho, aleluia, fica, aleluia, com a aleluia, esposa, que era, aleluia, uma outra esposa do seu pai, ou seja, um incesto. E este grande pecado, a igreja, aleluia, tinha que combater. Irmão, escute. A gente sempre tem dito aqui que a gente não tem prazer que ninguém caia. Que ninguém, aleluia, fique prostrado no meio do caminho. Mas que todos continuem caminhantes, aleluia, na presença do Senhor. Mas, aleluia, quando a igreja está tratando de qualquer pecado, ele não está tratando para expor, mas para que aquele pecado não venha mais, aleluia, se surtir efeito na vida daquela pessoa, ou que ela venha expressar o arrependimento verdadeiro, porque a alertância de uma igreja, aleluia, é trazer o sinal de alerta, dizendo, para! Irmão, muitas das vezes levamos algo sobre as nossas vidas, que estamos andando, caminhando, e achando que aquilo que nós estamos cometendo, fazendo, vai dar certo. Achamos, aleluia, que aquilo que estamos vivendo, e é por isso, aleluia, que vem essa exortação, que Paulo, aleluia, vai falar com a igreja. Mas os versículos primeiro do capítulo de número 2, aleluia, de segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo agora fala da tristeza. Olha, eu quando vim, aleluia, a voz, não pela tristeza, aleluia, que a voz não fui, aleluia, chegar até vós, que minha vinda, aleluia, não veio até, aleluia, vossa presença. Mas Paulo, aleluia, está expressando, aleluia, o sentimento do corpo da igreja que residia em Corinto. E ele vai expressar, vai, aleluia, trabalhar sobre o perdão do pecado. E Paulo agora está numa obra missionária, fazendo uma viagem. E Paulo chega até, aleluia, uma cidade chamada Troade. E quando ele chega até Troade, a vontade de Paulo era encontrar a Tito. O que Paulo estava vivendo agora era uma grande aflição sobre a sua vida, a ponto de a Bíblia descrever e Paulo relatar que não estava com paz sobre a sua vida, não tinha paz, aonde ele mesmo expressou dizendo, e o Senhor abriu uma porta para pregar, para anunciar o evangelho de Deus em Troade, mas eu não estava em paz, porque a vontade de Paulo era encontrar o seu amigo Tito, porque nas nossas adversidades, irmão, a gente quer encontrar pessoas que venham nos trazer
refrigério. Nos momentos das nossas adversidades, nos momentos das nossas tragédias, no momento, aleluia, das nossas perdas, a gente quer encontrar pessoas que a gente sabe que, aleluia, vai trazer refrigério para a nossa alma. E esse era o sentimento, aleluia, que Paulo estava vivendo naquele momento. É por isso, aleluia, que ele queria encontrar com Tito. É por isso que ele vem dizendo, aleluia, no versículo de número 12: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor, aleluia, me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Paulo, pelo que ele estava passando com a igreja, aleluia, Paulo chega, mas ele não estava de plena paz no seu espírito. Irmão, escute, nem só de alegria, os irmãos sabem que nem só de alegria, aleluia, a gente vive um evangelho. Mas são muitas perseguições, são muitas, aleluia, calúnias, são muitos levantes. Irmão, mas todas as vezes que você sofrer tais como essas, aleluia, situações, sempre nos lembre, aleluia, sempre lembre de uma passagem de Romanos 8. O que nos separará do amor de Cristo? Será que é a morte? Será que é a perseguição? O que vai nos separar deste amor? O que vai separar, aleluia, a nossa vida deste amor? Irmão, é notório o tempo, Luiz, que nós estamos vivendo nestes tempos. O tempo da apostasia. Não, as lamparinas estão se apagando. E não é só este ambiente a qual nós vivemos, mas nós vemos, aleluia, por onde quer que nós passamos, que as lamparinas já estão se apagando. As pessoas já estão se cansando do evangelho genuíno, estão se alegrando com o evangelho de fábulas, do evangelho de entusiasmo, do evangelho onde não querem, aleluia, o compromisso verdadeiro e sincero. Isso já é fato, meus irmãos, porque as pessoas hoje já não se preocupam, aleluia, e em estar, aleluia, está neste evangelho, aleluia, verdadeiro, sendo instruído por ele. Mas Paulo, ele vai fazer agora, aleluia, Paulo, ele vai fazer uma grande observação agora, a partir do versículo 14, que nós lemos, e ele vai dizer: mas graças a Deus. Você sabe por que Paulo está dando graças a Deus aqui, irmão? Paulo está dando graças a Deus, está dizendo: está tudo errado, está tudo indo de mal a pior, está tudo adverso, está tudo, aleluia, desiludido sobre a minha vida, estou sem esperança. Mas graças, essas graças que Paulo está dando aqui, meus irmãos, não é uma graça, aleluia, de que Paulo está vivendo agora uma grande felicidade em sua vida, mas mesmo no meio das suas tribulações, das suas perseguições, Paulo está sendo agradecido em Deus, pelo aquilo que Deus representa a ele, e ele está dizendo: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente, ou nos conduz, aleluia, ou nos conduz, aleluia, triunfantemente com Cristo,
por meio, aleluia, do nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Mesmo no meio da diversidade, Paulo está dizendo, mas a fragrância de Deus está sendo exalada. A fragrância de Deus, aleluia, está sendo, aleluia, exalada. A fragrância de Deus está sendo exalada, aleluia. E Paulo continua dizendo, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão se salvando, sendo salvos os que estão perecendo. Bom, esse aqui é um texto, aleluia. Eu mesmo até hoje, eu já li diversas vezes esse texto. Mas Paulo, ele pega, aleluia. Paulo, acho que toda a relação do soldado romano que havia, Paulo sempre pegava uma lição. Tamanha verdade é que nas suas cartas, Paulo vai dizer que nós devemos ser como bons soldados de Cristo. Quando Paulo está se referindo para sermos como bons soldados de Cristo, é porque Paulo olhava o comportamento que o soldado romano tinha para com, aleluia, o Império Romano. O posicionamento, como ele se comportava. E é por isso que Paulo, ele pega essa expressão dizendo que nós devemos ser como bom soldado de Cristo. E nesse bom perfume, Paulo, ele vai fazer uma nova alegoria com os soldados, aleluia, de Roma. Ainda que esse lugar onde Paulo estava passando em Troade era uma região grega e não romana. Mas, aleluia, historiadores dizem que Paulo, aleluia, que o costume grego pega algumas coisas do romano. E Paulo vai fazer a clareza aqui. Por quê? Porque quando havia uma batalha de soldados romanos, e eles triunfavam naquela batalha, os comandantes gerais chamavam aquele militar para, aleluia, celebrar, para fazer triunfar. Fazer o quê? Fazer o quê? Triunfar. E eles pegavam aquele soldado que vinham daquela batalha vitoriosos, trazendo seus tesouros, trazendo as riquezas, trazendo aqueles homens que estavam presos. E se você dá uma enciclopédia, você vai ver, aleluia, que está escrito que eles pegavam cavalos, 4 cavalos, a sua carroça, aleluia, e colocavam o homem para cavalgar no meio da cidade. Mas antes disso, os homens pegavam incensários. Pegavam o quê? E começavam a perfumar toda a cidade. Começavam a perfumar toda a cidade. Ou seja, então o cenário era mais ou menos assim. A gente que não sabe pregar, a gente tem que conjecturar. O soldado militar que triunfavam sobre os guerreiros inimigos, chegavam ali, tinham suas honrarias. E nessas honrarias, eles, aleluia, se assentavam e faziam um desfile entre toda a cidade. Só que, aleluia, havia os incensários, as especiarias, e perfumava toda, aleluia, a cidade, para não ter cheiro de morte. Irmão, para quem é mais velho, quando eu falo assim mais velho, quem já está um tempo a mais na caminhada, sabe que Deus, Ele não recebe palavras, Ele recebe aroma.
Para quem está mais tempo, aleluia, sabe que Deus, é por isso que Deus não está preocupado com a nossa eloquência, crente. É por isso que Deus não está preocupado com as nossas palavras. Isso é para você que quer mostrar a palavra, irmão. Deus não está preocupado. Deus está preocupado com as atitudes, com as ações. Aleluia. Deus está preocupado, aleluia, com um aroma suave. Deixa eu ver ali se o cheiro é agradável. Abra aqui para mim, profeta, Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 21. Aleluia. Capítulo 8, versículo 21, profeta. Gênesis, capítulo 8, para a igreja entender o que Deus, aleluia, a aliança que Deus tem com o cheiro. Então o cenário, irmão, antes de nós lermos isso daqui, o cenário era mais ou menos assim. Paulo estava observando aqueles soldados que eram triunfantes. Era o quê? Triunfantes pelos seus feitos. Aí Paulo imaginando, tem um maior triunfo do que esse. Tem um maior triunfo do que esse. Tem um maior triunfo do que esse. Porque aleluia, esse triunfo logo vai passar. Mas antes de você, aleluia, pegar, e vai dizer, e o Senhor expirou, fez o quê? O aroma agradável. Profeta, 20, versículo 20, para o povo entender. Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor expirou aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio do íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Ou seja, Deus, aleluia, está falando, este altar, eu pude sentir o aroma. Este altar, eu pude sentir o aroma. Em Êxodo, aleluia, capítulo 29, versículo 18, vai dizer, aleluia, que ao levita, que, aleluia, pegava do sangue e aspergia no altar, pegava o óleo da unção, aleluia, para exalar o cheiro. Bom, é por isso que todos os dias que nós entramos, desde a porta do templo, nós já somos ungidos para exalar um cheiro para Deus, para exalar um cheiro, aleluia, para o nosso Pai, para exalar, aleluia, um cheiro, aleluia, para o nosso Criador. É por isso, aleluia, que a Bíblia vai dizer em Salmo 150, todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Você não louvou ainda Ele, crente? Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Este é o aroma, aleluia, que Deus, aleluia, está aceitando, aleluia. E mediante, aleluia, a este aroma, Salmo de capítulo 22, versículos finais, vai dizer assim, versículo 28, porque o reino é do Senhor, e Ele domina entre as nações. Todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e adorarão, e todos que descem ao pó se prostrarão perante Ele, e nenhum poderá reter a sua vida e a sua alma. Uma semente servirá e será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto Ele fez. Quanta semente? Uma semente. Uma semente. Este salmo, aleluia, de Davi, um salmo davídico, é o mesmo salmo que começa, aleluia,
Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? A mesma expressão deste Salmo de número 22, é a mesma expressão que Jesus Cristo vai usar, aleluia, na cruz do Calvário. Aonde ele vai falar, aleluia, em aramaico, aleluia, para que o povo não entendesse o que, aleluia, se era dito, aleluia, e Jesus estava ali na cruz e dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Era para cumprir, aleluia, o Salmo de número 22, aleluia. E estes últimos versículos que eu li, Davi vai escrever, aleluia, de uma semente que nasceria. Uma semente que o Senhor, aleluia, disse: se, aleluia, se o trigo, aleluia, o grão de trigo não morrer, ele não produzirá vida. Então, aleluia, o grão, aleluia, tinha que morrer para produzir vida. E foi na cruz do Calvário que o Senhor, aleluia, tem nos feito triunfar todos os dias. E é na cruz do Calvário, aleluia, que Deus tem nos feito triunfar todos os dias. Escute, que aroma eu e você estamos oferecendo a Ele, irmão? Que aroma nós estamos oferecendo ao Senhor? Que fragrância nós estamos oferecendo a Deus? Qual, aleluia, o cheiro da fragrância que nós estamos exalando? Quando uma pessoa, aleluia, com bom perfume, Mateus, vai passando, você fala: nossa, essa moça está cheirosa, cheiroso, porque está com uma boa fragrância. E como que está a nossa fragrância diante de Cristo? Como está a nossa fragrância, aleluia, diante do Senhor? Que fragrância, aleluia, o Senhor tem sentido da nossa vida? Que fragrância, aleluia, o Senhor tem sentido da nossa vida? Qual é o cheiro que o Senhor, aleluia, tem sentido da nossa vida, irmão? Escute, muitos estão preocupados com seus momentos. Hoje nós estávamos ali no Brás, e a moça pediu para a gente fazer uma oração, eu, minha esposa, minha mãe, e a gente fazendo a oração. E quando eu comecei a orar, o Espírito Santo falou: pergunte para ela. Ela quer que Deus, aleluia, mude o seu momento. Mas fale para ela: eu não quero somente mudar o momento dela, eu quero mudar a sua história. Irmão, porque quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente só quer expressar que Deus mude aquele momento, aquele cenário que nós estamos vivendo muitas das vezes. A gente, aleluia, muitas vezes soluça querendo que Deus mude o nosso cativeiro somente para aquele cenário. Mas Deus não quer mudar só o seu cenário, cabeçudo, cabecinha. Deus, Ele quer mudar a tua história. Ainda, aleluia, que nessa história, aleluia, Deus deixa, aleluia, uma tristeza. Uma tristeza que vai operar não para a morte, mas uma tristeza que vai, aleluia, operar para o arrependimento. Porque nem toda a tristeza é para a morte. Assim como Paulo vai dizer: mas gera em nós uma tristeza para o arrependimento. Uma tristeza para o arrependimento verdadeiro. Uma tristeza, aleluia, que vai, aleluia, no final, aleluia, em vez, aleluia, pensávamos que era para a morte, mas gerou para a vida. Irmão, porque todos nós, quando entramos na casa do Senhor, nós entramos, aleluia, respectivamente, aleluia, com alguma tristeza, com algo, aleluia, que ia de mal a pior. Mas Deus, aleluia, nos fez, aleluia, gerar essa tristeza de morte para uma tristeza de arrependimento. E esse arrependimento trouxe vida. Esse arrependimento trouxe vida para nós. Esse arrependimento trouxe vida para a nossa casa.
está, aleluia, somente preocupado para mudar esse cenário do teu momento. Enquanto você pensar somente no seu momento, Deus ele não muda a tua história. Enquanto pensarmos somente no nosso momento, no nosso eu, Deus ele não vai mudar a nossa história. Que este bom perfume a gente possa derramar diante do Senhor. Que este bom perfume a gente possa exalar ao Senhor. Que este bom perfume que o Senhor, aleluia, estava aceitando, assim como estava em Gênesis, aleluia, o aroma suave, foi o mesmo aroma, aleluia, que aquela mulher pecadora veio quebrar aquele vaso de alabastro diante dos pés do Senhor. Por quê? Porque quando Jesus entra na casa, Jesus estava na casa. Bom, o cenário, é por isso que o cenário nunca muda. Jesus entra na casa, Simão, aleluia, o curtidor, que era, aleluia, para adorar, para prestar, aleluia, aquilo que se deveria prestar, que era o beijo, o ósculo santo, que era de lavar os seus pés, que era de untar, aleluia, a sua testa com óleo. Nada disso se fez. Mas aquela pecadora vindo por debaixo, quebrou. Fez o quê? Quebrou. 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 Quebrou, irmão. O que falta quebrar em nós, irmão? O que falta quebrar, aleluia, dentro de nós? O que falta quebrar na nossa vida diante do Senhor? Ela quebrou aquele vaso de alabastro, caríssimo, que não valia um dia, não valia 2 dias, valia 365 dias de trabalho, irmão. Valia 1 ano, valia uma vida, aleluia, de 1 ano, uma vida inteira. E a gente quer quebrar um dia sim, um dia não, um dia mais ou menos. Mas ela quebrou aquele vaso e se derramou. E aquilo, aleluia, que não foi feito por, aleluia, o Simão, ela assim o fez. Porque ela vai dizer a Bíblia, ela, aleluia, chora aos pés de Jesus. Ela está lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela está ungindo ao nosso mestre para o sepultamento. Ela está, aleluia, descobrindo os seus cabelos, aleluia. Que a gente, aleluia, já falou aqui, que a mulher antiga, quando colocava os seus cabelos, era como colocasse seus seios para mostrar, que, aleluia, se poderia mostrar somente para o seu marido. Ela se expôs por inteira diante do Senhor. Mas para o que estava se perdendo, estava dizendo, se ele soubesse que essa aí era uma pecadora, se ele soubesse que essa aí, aleluia, estava somente arrazoando. Irmão, escute, irmão, escute, seja sincero. Quantas das vezes o irmão está lá, irmão, adorando, se expressando, se quebrando. Aí o irmão está, aleluia, arrazoando no coração, para que tudo isso? Escute, a magnanimidade do homem, irmão, é severa. A maldade do homem é severa, irmão. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente muitas das vezes não quer fazer e vê o irmão fazendo, muitas das vezes, em vez de você apoiar, você critica. A ação, a mesma ação que era para eu e você estar fazendo, muitas das vezes criticamos. Porque faltou quebrar algo em nós. Faltou, aleluia, deixar, aleluia, se quebrar algo em nós. E Paulo, aleluia, ele pega esse contexto destes, aleluia, militares romanos, para dizer, aleluia, mas graças a Deus dou, aleluia,
ao Senhor que nos conduz em Cristo, aleluia, no nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Irmão, escute, quando Paulo está retratando, aleluia, deste evangelho para aqueles que estão sendo salvos e para aqueles que estão se perdendo, não que o evangelho, aleluia, tem esse poder de, aleluia, manifestar o aroma mortífero, não, mas este aroma que Paulo está dizendo, daqueles que estão se perdendo, é o aroma, aleluia, de quem não se expressou pela graça que Cristo esteve pela vida dele. Paulo não está se retratando a um ímpio que nunca conheceu a Cristo, mas Paulo está se retratando, aleluia, a alguém que já viveu tudo de Cristo e não quis mais a Cristo. Para esse está sendo exalado o cheiro de morte. Para esse está sendo exalado o cheiro de morte. Mas que a gente possa expressar o cheiro de vida, irmão. Que o nosso aroma possa subir ao Senhor. Que o nosso aroma possa subir, aleluia, até o trono do Pai. Irmão, sabe qual que é o grande temor que eu e você devemos ter todos os dias? Irmão, nosso temor que nós devemos ter todos os dias é se nosso aroma está subindo até Ele. Se nosso aroma está sendo elevado até Ele. Mesmo para aqueles que estão se perdendo. Mesmo para aquele, aleluia, que, aleluia, estão perdidos. Mas, aleluia, que a gente possa prestar o verdadeiro aroma a Cristo Jesus. Que o nosso aroma chegue, aleluia, às suas narinas com cheiro suave, com cheiro agradável, com cheiro, aleluia, dizendo: olha os meus filhos me adorando. Não se preocupe com o seu momento, irmão. Se preocupe, irmão, a gente está, aleluia, desde o tempo da pandemia a gente vem falando. Está vendo tempos muito difíceis. É por isso os tempos da oração. A igreja já se acomodou muito tempo, irmão. Muito tempo. Por quê? Porque quando não tem mais perseguição, a igreja se acomoda. Irmão, é a sinceridade. É nós como homens, isso é algo como fosse natural do homem. Quando nós não estamos sendo perseguidos, se acomodamos. Mas quando há muita perseguição, o negócio é dobrado, é intenso. Por isso que a igreja, aleluia, genuína, que era muito perseguida, havia muitas vitórias no meio, aleluia, do povo, porque era perseguido, mas estava dando glória. Era perseguido, aleluia, mas estava adorando, estava exalando um cheiro, estava perfumando, aleluia. É por isso que Paulo, aleluia, em nossas diversas palavras, diz que nós somos o perfeito sacrifício de Cristo. Por quê? Porque nós exalamos esse cheiro. O sacrifício, quando era levado para o Santo dos Santos, o sinal, aleluia, que Deus, aleluia, recebeu aquele sacrifício. O sinal de Deus, aleluia, Deus, aleluia, dava uma lambida, cheirava aquela, aleluia, aquele sacrifício que era, aleluia, expressado, oferecido a Ele. E a alegria é quando Deus recebe a nossa adoração, irmão. A alegria é quando você sabe: Senhor, obrigado por o Senhor receber a nossa adoração. E é por isso que Paulo estava usando, aleluia, este mesmo modo figurado, aleluia, do triunfo romano, para dizer para nós:
maior triunfo do que eles vai ter, aleluia, a nossa vida em Cristo Jesus. A palavra, aleluia, grega, aleluia, a palavra grega que significa triunfar, é o que faz, aleluia, alguém triunfar. É por isso que eu disse para a bispa que o apóstolo falou assim, os triunfantes, aleluia. É alguém que faz triunfar. É alguém que triunfou, que andou, que caminhou, que venceu, que batalhou, aleluia. Que lutou, que perseverou. E triunfou, aleluia, no final da história. Que possamos triunfar em Cristo Jesus. Que possamos ser triunfantes de Cristo Jesus. Que possamos ser triunfantes, aleluia, juntamente com Cristo Jesus. O mesmo Senhor que venceu na cruz do Calvário, Ele não triunfou na cruz do Calvário para mudar a nossa vida, mas Ele triunfou para mudar toda a nossa história, irmão. Ele triunfou para mudar toda a nossa história. Ele triunfou, aleluia, para que a gente pudesse triunfar juntamente com Ele. Porque se com Ele padecemos, com Ele também vamos triunfar e venceremos em Cristo Jesus. É por isso que o final, aleluia, de todo aquele que luta, que batalha, vai triunfar juntamente com Ele, em nome do Senhor Jesus. Que a gente possa oferecer, irmão, o melhor aroma a Ele. Que a gente possa se quebrar, irmão, em nome do Senhor Jesus. Se ponha de pé em nome de Jesus. Irmão,